Olá, boa noite. O meu nome é Fernando e eu quero contar um caso que aconteceu aqui na minha cidade. Só que eu peço para vocês, não achem que eu sou mentiroso e nem o que eu vi não foi nenhuma obra de ficção. Isso foi real. Esse relato aconteceu em 2018. Foi uma experiência muito macabra para mim e muito marcante, pois é assim que a pessoa se sente ao escapar da morte, como eu escapei aquela noite. Eu era um jovem muito feliz, alegre, contente. Depois que isso me aconteceu, eu mal saio de casa e tenho que fazer tratamentos para me recuperar cada dia, pois o que eu vi naquela noite foi simplesmente um demônio. Não tem explicação para o que eu vi. É uma criatura que vem do inferno para atormentar você. Primeiro, quero dizer que o nome da minha cidade é Lacuna do Sul. Não sei se vocês ouviram falar nessa cidade ou se alguém conhece essa cidade. É uma cidade muito grande, tem mais de 30 mil habitantes, mas nessa época, em 2018, ela estava passando por uma reforma, algumas reformas, e teve que o número de gente diminuiu na cidade. Pois é assim, a minha cidade é tipo uma cidade turística. Todo ano abranjava gente que vinha de longe para ver flores. E inclusive aqui na minha cidade tem um jardim muito bonito que já foi exposto até em fotografia e em livros de história. Mas o que eu quero abordar não é isso. É que nem eu contei no começo. Eu faço tratamento para me curar disso até hoje. E até hoje, quando eu durmo, às vezes sonho com aquela criatura. Eu saía para festa, balada, tudo que tu possa imaginar. Eu era um jovem normal que nem os outros. Dava preocupações para os pais. Os meus pais avisavam, não vai por esse caminho. Eu teimava e ia. Como se eu achasse bonito o que eu estava fazendo. Mas, logo logo tudo iria mudar na minha vida. Iria acontecer um acontecimento comigo que eu não desejaria para ninguém. E os tempos foram passando, as noites foram passando, e era assim, bastava os meus amigos chegar lá em casa e convidar eu para sair, que os meus pais já imaginavam, eu só chegava no outro dia. Eu era desse que, se tivesse dinheiro no bolso, eu passava de 3 a 4 dias só na farra, voltava liso para casa e ainda levava um sermão daqueles do meu pai. Mas era isso, eu não tinha jeito. Só tinha que me acontecer uma coisa terrível para eu realmente dar valor à vida. Eu não dava valor à vida, eu não, vamos dizer, não queria nada com a vida. Para mim a vida era só divertimento, festas, meninas e essas coisas assim. É que nem eu te falei no começo. O sobrenatural, ele não escolhe a quem vai aparecer. Ele simplesmente aparece, você queira ver ou não. Comigo foi mais ou menos assim. Estava perto da quaresma e na minha cidade faz festas e essas coisas assim. Mas inacreditável que na quaresma nunca chovia. E uns 3 dias antes para entrar a quaresma, começou uma chuva muito forte. Simplesmente aqui na minha cidade é assim. Demora a chover, mas quando chove é de 3 a 4 dias ou até mais chovendo. E fica impossível de você transitar em algumas ruas, pois acaba alagando algumas ruas dela. E muita gente não se arrisca a ir por elas, pois pode realmente ter algum buraco ou simplesmente acontecer uma coisa ruim com a pessoa. E começou uma chuva muito forte. Eu torci a Deus para a chuva passar antes das festas, pois os meus pais com certeza não iriam deixar eu sair naquela noite. E uma noite antes da festa estiou, simplesmente estiou, mas ficou muito molhado, pois aonde eu morava
não era passado o asfalto ainda, era uma parte de terra e quando molhava, e quando chovia muito, ficava meio liso o barro e era sujeito a pessoa acabar caindo. Mas no outro dia eu estava animado, pois os meus pais viram que eu queria porque queria ir para a quaresma e para a festa. Aliás, até os meus pais iam para a festa, né? Aí era um pretexto a mais para mim ir, né? Então eu me arrumei todo, o meu pai se arrumou todo e ficamos esperando só a hora dos nossos amigos chegar e nós cairmos na festa. Pois iria ser 4 dias de festa e festa boa. Tinha churrasco, tinha janta, tinha tudo que você pudesse imaginar lá. Então, a festa estava rolando, estava tudo bem, estava tudo correndo bem. E quando eu estava voltando para casa com meus pais, eu vi tipo um uivo, mas um uivo distante. Eu nem liguei para aquilo, mas conforme eu ia andando, parecia que o uivo ia chegando cada vez mais perto de mim. Cada vez ele se aproximava mais. Eu disse, pai, se isso não for um lobisomem, eu não sei o que é. Quando meu pai ouviu a palavra lobisomem, ele aumentou o passo e andou mais rápido ainda. Só deu tempo nós entrarmos em casa e fecharmos a porta. E passou um bicho estranho correndo na rua e um monte de cachorro latindo. Eram vários cachorros latindo atrás daquilo. Mas quando o bicho ia contra um deles, eles revidavam, pois sabiam que aquilo era até não tinha medo de cachorro, enfrentava qualquer coisa. Imagina um ser humano, né? E passou urrando, tipo essas coisas assim, as coisas mais feias do mundo que você possa imaginar. E passou brigando. Eu fiquei espantado aquela noite. Não consegui dormir de maneira nenhuma, pois simplesmente eu não sabia o que era aquilo que passou em frente à minha casa. Mas logo logo eu iria descobrir. No outro dia só ouvimos os comentários da pessoa. Passou um bicho correndo em frente à minha casa. Um bicho bateu na minha porta. Um bicho tentou invadir a minha casa. E era comentário para tudo que é lado. Uns diziam que era pessoa fantasiada para assustar os moradores da cidade. Mas quem é que ia fazer um barulhos horríveis daquele, que até hoje, quando eu me lembro, eu me arrepio inteiro, do fio de cabelo da cabeça até a ponta do pé. Não tem uma parte no meu corpo que não fique arrepiado. Então, só era comentários. Um bicho tentou invadir, um bicho pegou as minhas ovelhas, pois próximo tinha uma propriedade de um grande criador de gado, né? E simplesmente eu estava prestes a ver o que era. Naquela noite era o segundo dia de festa da cidade. Eu já não estava tão animado, né? Como o primeiro, né? Pois os meus pais já não iam, né? Os meus pais eram assim. Eles só iam no máximo o primeiro dia da festa. Do segundo em diante, eles já não iam. Então eu fui sozinho o segundo dia da festa com os meus amigos. Mas era como se estivesse uma sensação estranha dentro de mim. Como se eu fosse dar de cara com uma coisa que eu não quisesse que desse de cara comigo, mas isso ia acontecer de qualquer maneira. Os meus amigos olhou para mim e disse, você tá bem? Eu simplesmente olhei para eles e falei, estou bem, mas estou com um pressentimento ruim. Eles falaram, rapaz, relaxa, curte a festa, pois tem muitas garotas novas. Aliás, veio meninas de outra cidade para o segundo dia de festa. Era o que podia me animar, mas nada tirava da minha cabeça que algo ruim iria acontecer comigo. Então, a festa estava animada, mas não como no primeiro dia, pois no primeiro dia costumava vir a banda da cidade, né? Tocava forró e tudo o que você pudesse imaginar de música, samba, pagode e muito mais, né? Era uma banda toca tudo, né?
eram os melhores músicos da cidade, né? Então, a festa estava animada, mas eu não sei por que aquela noite eu quis vir mais cedo. Falei com os meus amigos para ver se eles queriam ir, mas eu, né? Eles falaram, mas você já vai? Eu falei, sim, claro, já vou, né? Pois estou com um pressentimento muito ruim e é melhor estar em casa cedo do que realmente acontecer alguma coisa ruim comigo, né? Eles falaram, então tá bom, né? Então podem ir. Então eu peguei uma lanterna, pois a parte para chegar até a minha casa era um pouco escura e eu passava por uma mata, né? Tipo uma mata de longe, né? Que passava para dividir a entrada da rua da minha casa, né? Então eu comecei a andar, mas parecia que algo me seguia de dentro do mato. Simplesmente seguia, né? Eu fiquei abismado com aquilo, pois o que é que podia estar dentro do mato me seguindo? Então, cada passo que eu dava, quem estava no mato dava igual. Se eu parasse, quem estava dentro do mato também parava. Se eu andasse, aquilo também andava. Eu já estava totalmente desesperado. Não sabia se era um ladrão ou se era coisas, alguém querendo fazer algo mal comigo, né? Então, foi de repente que eu ouvi um rosnado baixo. Nessa hora, eu confesso para vocês que eu congelei, simplesmente congelei, pois o que é que está rosnando naquele mato? Foi então que, para entrar na rua da minha casa, eu virava às esquerdas e eu pude ver um animal muito negro saindo para fora do mato e vindo em minha direção. Quando aquele animal saiu completamente para a rua, para a estrada, aí que eu pude ver o tamanho daquilo, o tamanho daquela criatura. Eu corri pela minha vida, não quis nem saber se aquilo iria me pegar ou não. Eu corri, até não aguentar mais. E aquele bicho atrás de mim, correndo, fazia barulhos horríveis, que eu nem posso descrever para vocês aqui. Quais são os barulhos que ele faz? São muitos, e na hora eu fiquei meio confuso. Então, aquele bicho batia as mãos nas orelhas, corria de quatro, corria como um homem. O mais estranho é que quando eu cheguei na minha casa, a criatura parou no escuro e simplesmente ficou olhando para mim. Mas aquilo era o suficiente para mim pegar um trauma até hoje, pois aquilo era um lobisomem. Eu não queria acreditar que aquilo estava na minha cidade, uma cidade turística, uma cidade que nunca teve acontecimentos sobrenaturais, e eu ser o primeiro. O que é que os pessoal vão achar, né, de mim? Então, eu fiquei simplesmente paralisado. Então meu pai abriu a porta e eu entrei com a cara de espanto. E o meu pai perguntou: "O que que você encontrou lá fora?" E eu contei para eles: "Isso é um lobisomem, filho. E você escapou por pouco, pois se ele quisesse te pegar, nada teria impedido ele." É que nem o meu pai falou. Eu já estava ficando cansado de tanto correr. E se a criatura realmente quisesse me pegar, nada teria impedido, né? Eu não dormi aquela noite. Qualquer barulho que eu escutava do lado de fora, ficava caçando o que era, ficava assustado. Qualquer barulho. E no outro dia eu fui procurar um médico, pois não estava muito bem. Os meus amigos veio lá em casa, pois ficou preocupado comigo. E o meu pai disse o que tinha acontecido comigo, né? E eles ficaram abismados, né? Pois nunca viu uma criatura daquela em nossa cidade. Então, galera, eu não quero que ninguém veja o que eu vi. É uma criatura muito feia, uma criatura saída do inferno mesmo. Eu tenho pena de quem carrega essa sina. Simplesmente eu não posso fazer nada, pois quem vira esse demônio sai atrás de comida
e quem está no seu caminho, ele pega. Não quer saber se é criança, se é jovem, se é mulher ou se é idoso. Só quer matar sua fome de carne humana e sangue, pois é essa experiência que eu tive com o lobisomem e não quero nunca mais ter essa experiência. Então, esse foi o relato do lobisomem de Laguna do Sul. Se você gostou desse relato, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos e não esquece de compartilhar e comentar também, porque isso é muito importante, viu? Fiquem com Deus e até o próximo relato. Tchau, tchau. Fui!